Não adianta. Eu falo, 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 mas ele não me escuta, não me entende, não muda. Todo mundo que já teve alguma relação de certo tempo, fatalmente já se viu nessa angustiante viela sem saída, de tentar ajustar a rota, mas não encontrar caminhos possíveis. Porque parece que cada um de vocês está falando línguas diferentes. Nessas, muitas vezes os ânimos se exaltam, a gente fala o que não devia, ouve coisas que machucam, fica preso num looping de ataque e contra-ataque e se vê perdido sem entender o que está acontecendo e como sair dali. Cada vez mais casais têm procurado terapia de casal para ajudar nessa interlocução, nessa tradução de demandas, angústias, conflitos. Mas muitas vezes eles ainda buscam na terapeuta um juiz para dizer quem está certo e quem está errado. Ainda nos faltam palavras. Nem sempre o vocabulário cotidiano é suficiente para dar conta de todo o nosso léxico emocional. A Brené Brown e o Paul Ekman são duas referências mundiais nesse estudo e incentivo do letramento afetivo, na ampliação do nosso repertório de palavras para nomear o que está dentro de nós. E assim ampliar os possíveis caminhos para o sentir e para o agir. Hoje eu amplio esse convite usando como base a literatura. Sim, falar sobre a ficção pode nos ajudar e muito a elaborar a nossa realidade. Nem todas as conversas precisam ser diretas. Refletir sobre um personagem ou conversar sobre o dilema de um livro pode ser um caminho poético e fértil para te reconectar consigo e com seu parceiro ou parceira. E para entender como fazer isso, eu tenho a honra de trazer ao podcast Amores Possíveis a Lê Brás, professora de literatura, minha companheira de CEP, psicanalista. Ale, muito, muito obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite, Carol, mesmo. Ale, a gente estava conversando sobre a pauta e você me contou que fez um curso de literatura para mediação de conflitos e que tinha um dado muito interessante sobre uma juíza da vara de família. Queria que você contasse. Recentemente, na verdade, eu fiz um curso sobre mediação de grupo de leitura, que é uma coisa que está super em voga, né? Tem um boom, né? Tem uma busca pela literatura muito grande. Isso, claro, é anterior à pandemia, mas na pandemia abriu-se a possibilidade de ser online, né? Então, assim, você pode se conectar com gente do país inteiro, até mesmo fora do país. E aí, muitos grupos de leitura, inclusive os meus, surgiram neste período e ficaram. E aí, visando sempre, claro, se especializar um pouco mais, eu fiz um curso recentemente. E aí, aquilo que eu te contei, né, que foi muito legal. Eu vi uma advogada, na verdade, ela era promotora também, falando que ela, imagina, advogada de vara de família, então 1000 questões, 1000 dilemas, aquela complexidade de você decidir guarda de filho, deve ser uma coisa super complexa e super delicada. E que ela tomou a seguinte atitude: antes de decidir com quem ficaria a criança, ela recomenda para o casal que está ali em discussão ler determinados livros. E só depois é que ela vai para a ação propriamente dita. E ela teve um aumento, que eu acho que esse número é impressionante, a gente conversou sobre isso, de 70% dos acordos, né? Então, assim, a literatura, na prática, ajudando a fazer esses acordos, ajudando as pessoas a pensarem a respeito disso, irem mais sensibilizadas, eu acho que é isso, né? Para discutir ali sobre o que é melhor para o seu filho, para a sua filha. Então, eu achei esse um dado bem impressionante, que foi o que a gente conversou. Eu achei muito impressionante. E você que já ensina literatura há tanto tempo, como você vê essa potência da literatura para ser essa ponte para a gente falar das nossas dores e talvez achar essa linguagem comum? Na verdade, assim, ensinar literatura, eu falo sempre que é um privilégio, né? Porque é lidar com a subjetividade. Claro que existem coisas técnicas, né, teóricas, acho que a gente nunca pode perder de vista que literatura é forma, né? É forma e conteúdo ali conjugados. Então, o texto tem que ter uma estrutura, tem um trabalho, não é só inspiração, é transpiração também, né? Então tem um dedicar-se ali ao texto que é importante. Mas eu que trabalho com adolescentes na fase final, ali do ensino médio, ou alunos no cursinho, eu percebo o privilégio que é você tocar, na verdade, parece clichê, mas não é, o coração daquelas pessoas, daqueles adolescentes, através do livro, né? E está muito além do vestibular, está muito além de uma prova que eles eventualmente tenham que fazer. Então, é o poder de transformação na prática, assim. Me lembro, recentemente, um aluno que eu tive, ele estava passando por uma série de problemas, assim, em casa, com a família, e era um menino muito
difícil de lidar, até mesmo na escola, assim, com a coordenação, com direção. E aí, mas ele gostava da aula de literatura, né? Ele gostava da aula, era uma das poucas aulas que ele se envolvia. E aí um dia eu pedi para ele ler um conto da Clarice Lispector chamado Perdoando Deus, que é um conto que basicamente é uma mulher no Rio de Janeiro, andando um dia ensolarado, caminhando na orla, no Leblon, aquela coisa céu azul, maravilhoso, e de repente ela pisa num rato morto. E aí aquela coisa da Clarice, né? Começa a mergulhar em uma baita de uma narração psicológica, e eu falei para ele, você precisa ler esse conto e depois você me fala se você encontrou o seu rato. Passou-se muito tempo. E no final do ano, esse menino veio me dar um abraço de despedida, no terceiro. Estava se formando. E ele falou para mim, eu encontrei meu rato morto. Ai, que lindo! Então eu acho que a literatura proporciona isso, né? Nenhuma aula, nenhuma técnica, nenhum conceito mais burocrático que eu pudesse dar para esse menino certamente faria com que ele se conectasse tanto, né? Não cabe a mim, ele não me falou qual era o rato, mas o fato ele encontrou o rato dele, isso é o que importa, né? Como é que a literatura pode ajudar a gente a elaborar as nossas próprias dores? Porque eu sinto que às vezes a gente quer chegar tão direto, né? E se a gente pensar num machucado físico, às vezes não dá mesmo, né? Se for colocar o dedo na ferida, vai doer muito. Eu acho que a literatura, essa é uma boa pergunta, porque a boa literatura, ela tem que incomodar. A boa literatura, ela não é feita para ser placebo, essa é uma opinião pessoal, né? Mas se a gente pegar, né, grandes críticos literários, sei lá, o Antônio Cândido, que é o nosso grande mestre, né, como o maior nome que a gente teve enquanto crítico, ele tem um texto famoso, né, em que ele fala sobre o direito à literatura, e ele diz isso, né? Ele fala, a boa literatura, ela tem que te tirar do lugar, né? Ela tem que fazer você refletir, até porque é essa reflexão que vai te levar à humanização, né? Então, é isso. Eu acho que a literatura, ela pode ajudar a gente a se entender à medida que a gente, por exemplo, se identifica com um personagem, né? E aí você tá passando por uma situação que às vezes você não consegue nem verbalizar direito. Quantas vezes isso não acontece, né, Carol? Muita. A gente tá sentindo alguma coisa, é até difícil de traduzir em palavras. A gente vê isso muito na psicanálise, a gente ouve muito isso também. Mas aí você lê um texto, olha que força que tem isso, né? A gente lê um texto em que o personagem consegue passar, materializar aquilo que você está sentindo. E aí você lendo aquilo, você fala, nossa, isso é meu, né? Isso sou eu que estou sentindo. Eu acho que E aí eu entro com a ideia do romance, eu acho que os romances, eles transmitem isso. Então, tem livros que você se identifica com outro personagem. Sei lá, se a gente for pegar um personagem, ou livros que recentemente fizeram muito sucesso aqui, né? Pegar o Tudo é Rio, da Carla Madeira, que, né? Um livro já não tão recente, mas ainda está na lista dos mais vendidos, muito comentado. Aquilo, as pessoas se identificam com aqueles personagens, com os dramas da Dalma, do Venâncio, e aí acabam se descobrindo nos seus próprios dramas. E a poesia, eu acho que tem muito essa força, né? A poesia, eu acho que o poema, o verso curto, assim, ler poesia, eu acho que é uma coisa que deveria ser um direito universal para todo mundo. Assim, a poesia, ela alarga o coração, ela faz com que a gente se mergulhe dentro de nós mesmos. Assim. Eu acho que é isso que a literatura pode fazer. Ao incomodar, ao provocar, ela faz com que a gente conheça melhor a gente mesmo e o outro. Acho que é um pouco isso. Eu acho que é muito bonito isso que você falou de poder ler e dar nome aos nossos sentimentos e aos nossos mundos internos, e muitas vezes de uma maneira que não é literal, né? Então, assim, como é que a gente pode falar da nossa tristeza de um jeito lírico? Então, hoje eu tô me sentindo como a chuva que cai num campo. A literatura, ela tem essa, né? Você dizendo isso, me lembro aqui que, bom, talvez o maior livro da literatura brasileira, que seja o Grande Sertão Veredas, tem lá uma declaração, claro que isso é pessoal, né? Com a declaração de amor mais bonita que tem, cada um vai ter a sua. Mas tem uma fala do Riobaldo, em que ele fala, já relacionada a Diadorim, que era Diadorim era a minha neblina. Essa eu acho, pra mim, pra mim, Alessandra, é a definição mais bonita, mais poética que eu conheço, pelo menos do que é estar apaixonado.
né? A pessoa é a sua neblina. Então é exatamente isso que você está falando, né? Existe uma diferença entre você falar estou apaixonada e Diadorim era minha neblina. É você dizer exatamente a mesma coisa, mas com uma força, uma beleza e uma potência muito maior. Acho que a literatura traz isso, essa possibilidade, né? Essa ampliação. E esse trabalho da Brené Brown, ela tem esse documentário que até está na HBO, que chama Atlas do Coração, também é um livro, e ela mapeou 86 emoções, e o que ela defende? Que se a gente nomeia as emoções errado, a gente sente errado e age errado. Não que tivesse uma maneira certa ou errada de agir e sentir, mas a gente acaba ficando em caminhos muito limitados. E aí ela vai só para as palavras, né? E agora eu queria trazer isso para a literatura, o quanto a gente poder traduzir a nossa paixão com neblina faz com que a gente também aumente até o nosso repertório psíquico, sabe? A gente que está na formação da psicanálise, a gente possa acessar outros mundos internos que talvez não estavam acessíveis e até posso falar, nossa, me reconheço em outros lugares. Talvez não seja isso que eu estou sentindo. Então eu posso tomar outras decisões. Não, perfeito. É por isso que é um direito, né, efetivamente. É exatamente isso, é perfeito, né? É uma capacidade que a literatura traz de nos humanizar, né? Então, eu estou falando do Antônio Cândido aqui, mas poderia estar o Amos Oz, que tem um texto que fala exatamente isso. Aliás, é um texto famoso, em que ele está falando sobre o conflito Israel-Palestina e cita a literatura como uma forma de mediar esse conflito, né? Que virou até uma palestra dele, Como Curar o Fanático, ou o Canal Ferraz também fala a mesma coisa, que é isso, a literatura como forma de humanização. E para humanizar a gente precisa de repertório, e o repertório passa pela palavra, que é isso que você acabou de falar, né? Às vezes a literatura nos apresenta essas possibilidades, né? E não ter acesso a essas possibilidades, e a gente está num país em que muita gente não tem acesso, né, Carol? A gente sabe das desigualdades e tudo mais, ceifar alguém de uma possibilidade, é o que você falou, psíquica, né? Você não vai conhecer, não vai se permitir entrar em determinados mundos seus, porque você não foi ensinado a isso, né? As palavras também se ensinam, as metáforas também se ensinam. É muito lindo esse processo, né? Quando eu, como uma apaixonada da literatura, por literatura que sou, mais que professora, acho que a conexão com o texto, acho que você ter umas descobertas através da literatura é um grande privilégio, né? E é isso, é humanizador, né? A gente que estuda também a psicanálise e entende o quanto isso é potente. Acho que tem a ver com o que você está falando. Você falou do Tudo é Rio. Queria te perguntar que livros recentes você acha que são boas referências para a gente repensar tanto a nossa relação com nós mesmas, porque acho que principalmente nós mulheres estamos precisando olhar as nossas sombras, nossas incoerências, nossas angústias, e também repensar as relações românticas. Isso é pessoal, né? Vou falar aqui os livros que me tocaram mais e que me fizeram pensar mais recentemente. Eu acho que o Tudo é Rio é um livro importante nesse processo Acho que paira uma pergunta sobre o Tudo é Rio, que é um livro que fala sobre que tipo de dor, né? Então, por isso que eu acho que é um livro importante, né? Para quem não leu, se você fosse contar... Só para não... Bom, tem que dar um pouco de spoiler, né? Porque senão é um livro que conta a história de um casal, um jovem casal, a Dalva e o Venâncio, que são absolutamente apaixonados e se conhecem quando jovens, acabam se casando, mas eles se mostram um homem extremamente ciumento. Principalmente, está logo no começo do livro, gente, então vou ter que, né, colocar aqui a situação. Ela acaba engravidando e ele não consegue lidar com essa gravidez, porque aí ela tem que dividir a atenção entre ela e o filho que está sendo gerado. E aí tem uma cena que eu falo que eu sou apaixonada por cenas emblemáticas e primeiros capítulos emblemáticos. Esse livro a Carla Madeira é uma ótima contadora de história, então ela tem essa cena emblemática. A Dalva está amamentando a criança e ele tem um surto de ciúmes. E ele pega a criança e joga a criança na parede. E o livro começa a partir daí, né? Então, como é que uma grande história de amor pode ser transformada numa grande história de ciúme, de rancor, de ódio, e a partir daí é um desmembramento. Enfim, eu adoro recomendar o Tudo é Rio para as pessoas, porque eu acho que é um livro muito interessante, Carol, se você me permite dizer isso, até para quem está distante da literatura. Sabe aquela coisa que é uma coisa que eu ouço muito? Olha,
eu não consigo ler, tô assim, às vezes... Porque leitura é hábito também, né? Sim. Gente, é como academia, é como qualquer outro, como se alimentar de determinada forma. Sabe, não adianta você querer pegar um calhamaço e ler 200 páginas por dia. Tem que ser aquela coisa a miúde mesmo. Eu acho que o Tudo é Rio é um livro tão bem escrito pela Carla que ele enreda. E quando você vê, tem aquela sensação de quero mais, né? Porque a boa literatura, ela traz isso. Terminou, você fica com fome. Você quer de novo, e de novo. Então, acho que o Tudo é Rio é um livro que faz a gente pensar sobre esses sentimentos. Recentemente, eu li muita autoficção, né? E mergulhei na Annie Ernaux. Que eu tenho lido muitas mulheres, majoritariamente, tenho dado, né, protagonismo para elas nas minhas leituras. Eu acho que a Annie Ernaux, ela ajuda muito a gente pensar o nosso papel feminino, ao contar sobre quem ela foi, né, filha de... ela nasce ali pouquinho depois do final da Segunda Guerra, então essa geração que tem uma dívida histórica com os pais que viveram na guerra, mas ao mesmo tempo é uma geração que quer viver, né, Carol? Porque assim, a Segunda Guerra acabou, então quer ir para frente, e aí ela é uma jovem mulher quando o mundo está passando por muitas inovações, as mulheres estão conquistando muitas coisas, então quem é essa mulher que vai se transformando numa intelectual, mas é de uma família de camponeses, então qual é o lugar dela? Né? Esse não lugar da Annie Ernaux me encanta muito, né? Então ela tem livros que falam muito sobre isso, sobre essa tentativa de reconexão dela com a família. O mais famoso dela é um livro chamado O Lugar, que é quando ela fala da morte do pai, né? Então, que é o momento ali em que ela percebe a finitude. Mas tem um Acontecimento, que é um livro também se transformou muito famoso, que fala sobre aborto, né? Então eu acho que ela pega temas muito polêmicos até, mas tem uma facilidade de conexão com a gente, com o feminino, quero dizer, né? Não estou dizendo que ela é só uma escritora para mulheres, tá? Mas eu acho que a mulher se conecta num outro lugar com a Annie Ernaux. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, para mim, ela é uma escritora recentemente importante nesse processo. E para não ficar só na questão da autoficção, eu poderia citar a Marguerite Duras, que também é uma escritora que eu gosto muito. Eu acho que a ficção tem o seu papel também na nossa vida, que às vezes é tão pesada, né? Sim. Então, não sei. Muito. Eu queria só voltar no ponto que você falou dos dois livros, né? Dos dois livros não, mas do Tudo é Rio e da Annie Ernaux. Esse não lugar, eu acho que é muito importante a gente ter palavras para nomear, porque a gente vem discutindo muito aqui sobre essa epidemia da solidão. Então, saiu uma pesquisa recente da Gallup, feita com a Meta, que 1 a cada 4 pessoas no mundo se sente sozinha. E essa solidão tem muito a ver com essa sensação de desconexão com qualquer vínculo de afeto, que é essa sensação do não lugar. E você vê que tem pessoas que partilham também essa sensação de inadequação, já faz você se sentir pertencente de algo. Então é tão importante a gente poder entender que não somos só nós. Quando você estava falando do Tudo é Rio, me veio na hora um outro livro que eu li faz tempo, mas que eu amei, que chama Foi Apenas um Sonho, do Richard Yates, que depois até virou filme com Sim. Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet. Sim, maravilhoso. Vale ver o filme, mas leiam o livro, que é um casal em decadência. Aquele casamento já acabou, mas eles não querem aceitar que o casamento acabou, e aí eles têm uma fixação de que pode ser que o cara ache um emprego em Paris, e aí em Paris a vida deles vai mudar. E é só um adiar da constatação de que aquele casamento chegou ao fim. Quando eu li, eu lembro que eu estava protelando o final de um namoro. E aquilo me fez pensar, talvez seja a hora de finalizar alguns ciclos, né? Então, é importante a gente também ler histórias de casais em conflitos, em épocas onde a gente só vê casais felizes no Instagram, e onde os filmes também terminam majoritariamente ainda no final feliz. A gente poder ler os conflitos nos torna mais humanos, né? Fala, sim, nossa, a relação também é possível nesse lugar. Ou eu estou muito angustiada porque ela desmoronou. E isso é humano. Sim. Não, eu acho que é lindo isso que você está falando, é muito legal, né? Porque eu vou me lembrando de outras narrativas também. Eu recentemente li uma história que também me tocou muito, que é uma escritora francesa chamada Marguerite Duras. Ela escreve um livro chamado A Dor,
Foi até uma amiga psicanalista também que me recomendou. São algumas histórias, mas a primeira história, que é muito impactante, o marido dela está desaparecido, ela não sabe se vai voltar do campo de concentração. Veja essa, e é uma história real. E aí ele acaba... Tem aqueles dias de tensão, aquela expectativa, porque a guerra acabou, então sabe que o campo foi aberto, mas não sabe quem é que vai voltar, em quais condições irá voltar. E ela narrando tudo aquilo. Aí ele volta. Carol, são descrições assim, olha, tão fortes e tão violentas, que é aquele tipo de livro que você tem que parar, respirar, deixar um pouquinho de lado, voltar, porque a forma com que ela cuida desse homem, assim, que volta um caco humano, né, psicologicamente falando, fisicamente falando, ele não consegue verbalizar, ele não consegue falar nada, ele tá completamente longe dessa mulher. Bom, enfim, ele vai se recuperando aos poucos, isso tudo ela vai contando e a gente vai acompanhando isso pelo olhar dela, em primeira pessoa. Então, assim, o sofrimento dela também, né? Enquanto ele não dorme, ela não dorme, ele deixa de comer, ela deixa de comer. Então, assim, é uma coisa simbiótica. E aí tem uma última, vou me permitir falar aqui, uma última cena, quando ele já está bem. Eles estão, acho que numa praia na Sicília, se não me engano, na Itália. Ele está já um pouco mais saudável, passou-se um tempo da recuperação dele. Uma coisa de 1 ano, assim, né, do que ele voltou, ela vira para ele e o relato, porque é um relato, porque aquilo efetivamente aconteceu, ela vira para ele e fala: eu não te amo mais, estou apaixonado por outro. E para nós, aquilo para mim foi uma quebra de expectativa imensa, porque aquela, na minha cabeça, como é que você, que é muito binária, que não deveria funcionar assim, ela cuidou tanto dele, ela estava tão desesperada para que ele voltasse, ela queria tanto que ele estivesse ali. Como assim ela não vai manter essa relação? E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela estava apaixonada. E aí, depois, quando você relê, você fala: nossa, ela estava na cara que ela estava apaixonada por um outro homem que estava ali. Mas ela fez o que ela achou que tinha que fazer, que era cuidar do marido. E quando ele esteve bem, a primeira coisa que ela fez foi se separar dele. Então, eu acho que a literatura aí é um relato que efetivamente aconteceu, mas ó como amplia a cabeça da gente. Né? Como tira a gente daqueles lugares sólidos. Eu acho isso fantástico, assim. E dá a cobrança de uma coerência, né? O Erich Fromm, que é um psicanalista que eu adoro, no Arte de Amar, ele fala que a gente se cobra uma lógica aristotélica, que é ou você é A ou é B. A não pode ser B, B não pode ser A. E que a gente deveria ter uma cabeça mais oriental, que fala sobre a impermanência. Então... você nunca pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque você não é a mesma pessoa, o rio também não. Você pode amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Você pode ter esperado muito ela e não amar. A gente lida mal com as nossas contradições. Acho que, às vezes, a gente nem permite dar voz para essas contradições e incoerências, e talvez ler sobre elas faz com que a gente possa pegar emprestado essas palavras para nomear. Legitima, né? Eu acho que isso é maravilhoso. Assim, eu não sou mãe, mas eu vejo a quantidade de livros e nos grupos também vejo isso, a demanda que tem para falar, por exemplo, sobre maternidade. Né? E a literatura é um espaço em que a maternidade não é idealizada. Então você pode ler livros como, sei lá, A Filha Primitiva, da Vanessa Pássos, ou A Cachorra, que é uma colombiana que eu adoro, que é a Pilar Quintana, que não vão idealizar a maternidade. A própria Filha Perdida, da Ferrante. A própria Filha Perdida. Nossa, a Ferrante, né, maravilhosa nesse sentido. E que, olha o impacto que não teve Uma Filha Perdida. Né, em todos os lugares que eu pude falar sobre ele, ouvir sobre ele, a quantidade de gente que se engaja, de mulheres majoritariamente, né, que se engajam com essa narrativa, porque parece que dá um alívio interno. Você fala assim: nossa, ela está sentindo a mesma coisa que eu. Né? Eu amo meu filho, eu amo minha filha, mas em um determinado momento eu não quis ficar com ele. Né? É muito grande isso, né? É muito assim, eu acho que é um poder que a arte tem, né? Não só a literatura, não é uma exclusividade da literatura, mas é claro que eu tô aqui como defensora do meu quinhão, né? E você falou dos grupos de leitura e clubes do livro, e isso vem crescendo muito, né? Sim. Como eles também servem quase como que terapia em grupo? Essa é uma coisa, assim, que a linha é muito tênue entre uma coisa e outra. Existem grupos de leitura que... Existe até um termo, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? Que é a tal da literatura-terapia. Que aí é claramente usar a literatura como uma ferramenta
de mobilização interna e externa para lidar com as próprias questões e as questões com outras pessoas, né? Com as outras relações que nós temos. Relações, assim, no sentido amplo, tá? Relações do trabalho, por exemplo. Relações... já aconteceu, por exemplo, de me pedirem sugestões de leitura para melhorar a gestão dentro de uma empresa, que era um grupo muito complexo, com pessoas que não estavam se dando bem. Então, assim, no caso, a dona da empresa me pediu, olha, né, você pode vir aqui fazer, né, trazer algum livro que ajude a melhorar as relações entre as pessoas. Então, existe essa literatura mais terapêutica, digamos assim, né? Tem essa linha. Mas eu acho que, independente de ser tão específico assim, todo grupo de leitura, pelo menos é o que eu percebo como mediadora, porque como mediadora você fala menos e ouve mais, né? Meu papel como mediadora é fazer boas perguntas, no final das contas é isso. E quando a pessoa está falando sobre o livro, muitas vezes a gente percebe que a pessoa está falando sobre ela. Né? Sim, e isso eu acho tão importante, porque eu vejo principalmente em começo de relação, que a gente quer falar tanto sobre a gente, ou ouvir do outro, que parece que a gente está numa entrevista de emprego. E às vezes falar sobre um livro diz tanto sobre você. Né? Então poder conversar a partir daí, ou às vezes você está com uma amiga que está vivendo um relacionamento abusivo e você não sabe como conversar sobre isso com ela. Você está vivendo uma angústia de uma coisa que você tem vergonha de contar para seus pais. Usar a literatura como ponte é um grande gesto de amor, né? E aproximação. Com certeza. Você falou isso agora da amiga, me lembrei aqui da quantidade de jovens, e não só de jovens, mas assim, de pessoas que passaram por ghosting, que certamente é um tema que a gente, né, fala muito, ouve muito, você fala muito sobre isso, e que se identificaram com o copo vazio da Natália, né? Da que assim, ela conseguiu explicar, colocar, né, de uma forma simples, sem ser simplista, porque uma coisa é um livro simples, outra coisa é um livro simplista. É um livro simples, mas definitivamente não é simplista. É uma coisa que é um sintoma dos nossos tempos, né, aquele sofrimento. Então, e como esse livro em grupos de leitura, ele fez fazer muito sucesso. Eu acho que ele dá voz para um sofrimento que às vezes a gente acha que é desmedido. Então, a Mirella, que é a personagem do livro, sai durante uns 3 meses com o Pedro e um dia ela vai deixar ele lá no meio do caminho onde ele pega o ônibus para ir para casa dele e ele nunca mais aparece. Ghosting. E essa história, ela vai arrastando por 11 anos. E muitas de nós já passamos por esse conflito do, meu Deus, mas eu tô triste, tô incomodada já há mais tempo do que eu vivi essa relação, como se o luto tivesse que ser proporcional ao tempo da história, e não é. E muitas vezes as pessoas que estão próximas de você vão falar, mas não fica assim, mas supera, mas você é uma pessoa ótima. Disso, né? Talvez buscar literatura seja um jeito de buscar cúmplices, que é um pouco Dias de Abandono também. A hora que você lê o Dias de Abandono é o desespero daquela mulher que foi trocada, que foi traída, que o marido foi embora. É a gente poder se dar o direito de pesar a mão nas tintas, né? Sim. Porque acho que a gente tá num momento tanto que assim, não, tenho que secar minhas lágrimas. Não, mas vai, bola pra frente. É poder se dar tempo para chorar. A literatura, eu acho que ela joga um farol, né, sobre as nossas emoções, ela legitima as nossas emoções. E acho também, ouvindo você falar agora, ela também mostra, olha, talvez aqui não seja o momento. Me lembrei daquilo que também comentei contigo, de uma amiga de um grupo de leitura que já está comigo há bastante tempo. Ela, quando ela perdeu o pai, calhou, foi uma coincidência infeliz, do grupo, no caso que eu estava dando no livro, era da Chimamanda Adichie, o Notas sobre o Luto. E ela achou que dava, né, para ler. É um livro super pequenininho, mas muito potente, da Chimamanda falando sobre a perda do pai. O livro é uma autobiografia. E não deu. No meio do grupo de leitura, ela levantou, presencial, e falou assim, olha, pra mim não dá. Pra mim é demais. Né? Então, assim, como a literatura também, acho que a gente tem que respeitá-la nesse lugar de... Vou repetir uma coisa que eu já disse aqui. A boa literatura, ela é perturbadora. Né? E às vezes ela vai colocar... Assim, nunca é só um livro, gente. Nunca é só um livro. Né? Um livro pode abrir
E aí ela me disse uma coisa depois que eu não vou esquecer nunca na vida. Ela falou assim, olha, eu consegui chorar a morte do meu pai. Né? Por conta disso, porque ela saiu tão assim devastada, talvez porque ela estava secando as lágrimas e tendo que ser forte e cuidando dos filhos, aquela coisa toda. De repente, no meio de um grupo de leitura, lendo um relato de uma outra pessoa que estava passando ali por uma dor igual a dela, ela se permitiu. Então, olha o poder de conexão. Né? Eu acho que isso é maravilhoso. E você citou a autoficção, que cresceu muito nesses últimos tempos, e eu fico pensando, por que será que a gente, né, nesses tempos do eu e de um narcisismo exacerbado, por que a autoficção ganhou tanto espaço? Será que isso é um sintoma da época? Olha, eu tendo a achar que sim, né? Acho que a autoficção... Claro que existem excelentes escritores de autoficção, a gente falou aqui da Marguerite Duras, falamos da Annie Ernaux, né? Existem outros autores que fazem isso. A Noemi Jaffe agora, que é uma escritora que eu respeito bastante, ela está produzindo um livro de autoficção. Então, existem... É um sintoma, mas também é uma característica no sentido de existem muitos escritores bons fazendo isso, e que bom, porque isso nos proporciona uma nova vereda, digamos assim, de literatura. Mas é preciso olhar com um pouquinho de cuidado, né? Porque não é... Às vezes eu brinco, né? Mas vou falar aqui para vocês. Né? Nem toda a vida é tão maravilhosa assim a ponto de virar livro, né? O que a sua vida tem de tão interessante, de tão especial, de tão única a ponto de virar um livro? Eu quero contar a minha própria história, né? E aí retorna aquilo que eu já disse também antes. Literatura é forma. Então não basta você contar só a sua vida, né? Porque você acha que você tem uma vida muito sensacional, muito brilhante, a ponto de merecer virar um livro. Tá, qual é o trabalho estético em cima disso? Porque literatura é arte, é também transpiração. Então, o quanto você sabe disso, o quanto que não demora você escrever, né? As pessoas me perguntam, olha, você escreve alguma coisa? Eu falei, nada. Eu sou uma leitora, né? Porque eu acho escrever uma coisa artesanal, dificílima, complexa. Então, essa é um pouco a minha crítica à autoficção, né? Quando ela banaliza um pouco nesse lugar de basta eu contar a minha vida que isso dá minha vida dá um livro. Não. A gente precisa ver o trabalho nisso em cima. Mas acho que sim, acho que você tem razão quando você diz que é um sintoma dos nossos tempos, essa grande demanda que a gente tem de tantas pessoas falando a respeito de si. E a ficção tem o seu lugar, né? Eu acho que a provocação também que a gente poderia trazer é, se a gente está falando tanto da gente, por que a gente conta a mesma história da gente? Né? Tem um TED que eu amo, que também acho que é livro da Chimamanda, que é O Perigo de uma História Única. Uhum. Eu sempre cito aqui. Se é uma grande ficção, por que eu não posso narrar a minha vida em outros estilos, sendo outros personagens? Porque eu acho que a gente fica esperando a vida mudar quando vier o próximo capítulo, a próxima temporada. Então, quando mudar de emprego, quando mudar de casa, quando mudar de namorado. Na verdade, se eu só mudar a forma de contar a história que eu já vivi, talvez eu já me posicione num outro lugar simbólico no meu presente, né? Você ganha a capacidade de reconstruir a sua própria narrativa. Tem muita gente que faz isso, né? O segundo livro da Natália Timmerman, ela faz exatamente isso, né? Ela pega um dado da vida real, que também falei bastante sobre isso hoje aqui, curiosamente. Não era planejado, né? Mas a morte do pai dela. E aí, que é verdadeira. E uma parte da narrativa é, de fato, algo que aconteceu. E a outra parte é ficcional, né? Aí é você partir de um dado real e ficcionalizar em cima, né? Então, acho que é um pouco diferente isso. Já tem um outro olhar, um outro trabalho estético, que nem a gente está falando. Mas acho bacana isso que você está falando também, Cá, para a gente lembrar que, só para não perder isso de vista, a ficção tem um grande poder. Né? Eu ia fazer essa pergunta para você. Por que a ficção é tão importante? Para a gente não perder ela. Porque muita gente hoje também só está lendo livros burocráticos ou livro para o trabalho. Eu acho que a ficção, ela casa com aquilo que você comentou no começo. Ela dá pra gente a possibilidade da gente se conectar com outros mundos. Né? Então, assim, a ficção é terra... Sabe assim, fantasia é terra que ninguém pisa? Então, você lê um livro, que nem recentemente, né? A gente acaba falando sobre livros aqui, claro, da Socorro Racioli, que tá super badalado, foi o livro mais vendido na Flip ano passado,
que é Oração para Desaparecer, tá em época de lançamento ainda, né? A Socorro é uma grande escritora de ficção. E ela faz questão de deixar claro que não há nada no livro dela baseado em fatos reais. A história de uma mulher o primeiro capítulo de uma mulher que sai desenterrada viva e sem memória, né? E a gente isso já cria milhares de dúvidas interessantes. Quem é essa mulher? Como é que ela saiu daí? Da onde que ela não sabe quem ela é? Então ela contrata um criador de passado. Olha que maravilha. Alguém que vai criar, né, a sua narrativa, vai criar a sua história, porque ela não lembra quem é ela. E claro que depois, ao longo da história, ela vai lembrando e tudo mais. Mas você ter contato com esses mundos absolutamente ficcionais, eu acho que eles também alargam a gente. Né? Eles entram naquilo que a gente falou. A metáfora, ela é uma capacidade ela aumenta a nossa capacidade de elaboração. Né? E de sonhar também, né? Porque eu sinto que a gente está em tempos tão céticos e tão fatalistas e objetivos que a gente confunde sonho e esperança com ingenuidade. Perfeito. E acho que a gente precisa de um pouco de fantasia na vida, né? Não existe vida sem fantasia. E é curioso como quando é criança parece que tudo bem, né? A literatura ter esse lugar da imaginação, do ajudar, né, a criar mundos psíquicos internos. A gente percebe hoje, né, eu que estou na escola há muitos anos, não trabalho com criança, mas vejo colegas, né, o efeito que tem uma criança que lê, que tem acesso à leitura, e uma criança que só tem acesso, sei lá, à tela, né, enfim, esses milhares de estudos e dados que a gente tem a respeito disso. Mas quando é criança, tudo bem. A gente tem o direito de sonhar, de ficcionalizar, de fantasiar, porque parece que é uma coisa que está relegada ao mundo infantil. E quando a gente é mais velho, parece que isso nos é tirado, né? Não pode mais. E como você acha que a gente se permite embarcar nas ficções, sabendo que não é verdade, né? Você falou, a literatura não tem compromisso com a verdade. Não tem. Se permitir embarcar nas ficções vai permitir a gente embarcar nos amores de uma forma diferente. Eu acho que é isso, né? A literatura não tem compromisso com a verdade, a literatura tem compromisso com a verossimilhança, né? É isso, precisa parecer real e não ser real. Então, quando você lê, sei lá, Amor em Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que para mim é um dos maiores, não sei se é o maior, também isso é pessoal, mas um dos maiores romances que existem, uma das maiores histórias de amor que existem, eu acho que você consegue, por exemplo, ali, no caso deste livro especificamente, que é a história de um homem que espera por uma mulher e é um amor que não vai acontecer, né? Porque ela é envolvida com outro cara e se casa, enfim. Se você lê aquele livro, acho que pelo menos para mim, né, nos ensina esse lugar de, olha, tá tudo bem você se envolver com as pessoas e se permitir se apaixonar e se permitir amar algumas pessoas, e não necessariamente isso vai significar que você vai ter um final feliz, mas você viveu aquilo, né? Não deixou de acontecer, não deixou de ser verdade o seu sentimento, a sua entrega, porque não teve final feliz, entende? Eu acho que a literatura, porque na vida é assim, né, cara? As histórias com final feliz, na verdade, elas não são... não quero ser fatalista nem negativista, mas não são todas. Sim. Não, né? Então a literatura tem esse lugar de legitimar a falta, o quase. Tem um verso do Bandeira que eu amo, que é a vida que poderia ter sido e não foi. É um amor que não aconteceu, que não se realizou, mas você não deixou de sentir por conta disso. E tem inúmeras histórias na literatura que nos instrumentalizam nesse lugar, né? Ou também nos instrumentalizam numa história do amor que dá certo, né? Que tem o seu final feliz, mas eu acho que, volto a dizer, né? A literatura para mim ela é alimento, ela fomenta, e ao nos alimentar ela também certamente faz com que a gente se relacione melhor com os nossos amores, com as nossas dores, com as nossas relações de maneira geral. Lindo. Muito, muito, muito obrigada, Lê. Obrigada a você. Que a gente possa viver a nossa vida, os nossos amores com mais literatura, sim, mais subjetividade, menos compromisso com essa verdade, com a pressa, com o final feliz
E mais permissão para os durantes e para os quases. Exatamente. Que a literatura nos permita uma vida menos utilitária. Acho que é isso. E mais com acesso à fantasia. Maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada a você.